Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na cidade de Bienne, na Suíça. Me chamo Zélia Schöne e daremos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, capítulo 28º, A Visão de Francisco. Bom, vou compartilhar a tela novamente, porque eu tive que sair. Bem-vinda, Petra, bem-vinda, Bem-vindo... Eita, seu Odilson, bem-vindo. Petra caiu. Bom, vamos fazer uma rápida recapitulação. Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vinda, Petra. Segura, Petra. Então, vamos dar continuidade ao capítulo, não é 28º, e sim 29º. A visão de Francisco, desculpem, 29º, a visão de Francisco. Então, o Beto, anteriormente, conversamos bastante sobre este capítulo, o que podíamos falar sobre ele é que é um irmão que está desencarnado, que se chama Francisco, que está muito aflito no mundo espiritual. Por quê? Porque se diz estar sendo perseguido por um monstro. Só que esse monstro nada mais é do que seu próprio corpo físico. Ele ainda não se deu conta e recebe auxílio lá da Câmara de Retificação, da enfermeira Narcisa, de também 2 colaboradores que se chamam, deixa eu ver se eu me recordo, Salustino e Venâncio. Eles colaboram nas câmaras de retificação. Porque está sendo complicado naquela época, porque estamos na Segunda Guerra Mundial, está faltando colaboradores. Então, a Narcisa explica que a zona mental do seu pensamento, seja de Francisco, é relativa à vida eterna. Por fim, os vermes fizeram experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo. Por quê? O Francisco ficou algum tempo cerca do seu corpo físico e ficou tomado de horror. E ela continua. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Eu acho que a força, porque eles não vão impor-se a tal forma, mas é como ele se encontrava, tão ligado ao corpo e em sofrimento, não tinha noção do que estava ocorrendo. Por isso que foi levado à força, diferente do André Luiz, que ele orou e conseguiu ver aqueles que os socorreram. Diferente do Francisco, que está numa situação ainda pior. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo, que lhe foi genitor na carne, está presentemente em arriscada missão, distante do nosso lar. E aqui daremos continuidade. E vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes. Experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação,
pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Demoraram-se bastante, comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias do serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos ansioso, como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Bom, aqui podíamos comentar sobre este parágrafo. O que você achou desse parágrafo que te chamou a atenção, Sandro? Não, aqui, como estavas há bocado a fazer o relato, o resumo, devido ao facto que os pais deles estarem numa situação espiritual muito mais elevada, quando há esta interação entre os dois, aqui não diz, mas já eu penso que haverá uma transferência de fluidos que o auxiliam, não só psiquicamente, como também mentalmente, no seu restabelecer do equilíbrio. Eu tinha colocado anteriormente, e é do livro Nosso Lar, a intercessão. Porque nós não temos noção, e muitas vezes nos sentimos sós, digo eu, né? Digo por mim, algumas tarefas durante a vida. E achei bom, muito interessante esse capítulo do Pão Nosso, que se chama Intercessão. Aí podemos comentar. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa a crer na influenciação de ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não resistem. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Vê? Uhum. Então, nós não demos, nós, sem às vezes percebermos, não percebemos que há constantemente a intercessão daqueles que nos querem, que nos amam, e é algo tão natural que não percebemos. Às vezes, sim, nos sentimos melhor, por algum motivo, sem, sem, sem talvez termos a noção da presença daqueles que realmente nos amam e que estão intercedendo constantemente em nosso benefício. Sem dúvida. Uhum. E alguma coisa, Sandro, sobre o que nós lemos aqui? Não, está bastante explícito. Da forma como está escrito, não deixa dúvidas. Uhum. Então, vamos continuar. Você está com o livro aí, Sandro? Como tudo isso comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem de um cadáver persegui-lo?
A visão de Francisco esclareceu a velhinha atenciosamente. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegou-se demasiadamente ao corpo e, não enxergando outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, botando-lhe o verdadeiro culto e vindo o sopro renovador, não o abandonaram. Repliquem, repelem qualquer ideia de espiritualidade e lutam desesperadamente para o conservar. Surgem, no entanto, os vermes ferozes e os expulsam, a essa altura, horrorizando-se do corpo, e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrepõem perturbações e crises mais ou menos longas, e muito sofrem até a eliminação gradual do seu fantasma. Isso aqui Notando. não, vamos Ah, parar aqui. Até então, eu tinha tido uma noção completamente diferente de quando conversamos semana passada. Eu não tinha justamente olhado nesta visão que comentamos, nessa percepção que foi comentado semana passada sobre o apego ao corpo físico. Eu estava com uma noção completamente oposta, porque ele falou assim, no capítulo, quer dizer, no parágrafo anterior, o pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo da impura improvidência. Quer dizer, que ele era apegado fisicamente, eu não tinha tido essa noção. Eu pensei que ele estava apegado por circunstâncias materiais, mas não, ele cultuava o corpo. São sim, aquelas pessoas que vivem em função do corpo, né? não, é assim, eu ponho isto da seguinte maneira: são aquelas pessoas que não têm nenhuma cultura religiosa, sendo ela, ou seja, são puramente materialistas, e ao desencarnar, como não acreditam na continuação da vida, então não têm essa percepção que morreram fisicamente. Então mantêm-se ali junto ao corpo à espera de que alguma coisa aconteça até que vêm os vermes a decompor o corpo e são expelidos. Têm que fugir dali devido ao horror das próprias imagens. O que nós não podemos nos esquecer, Sandro, que não vai importar a religião nesse caso. O que conta é a moral do ser. Conhecemos pessoas que passam anos, décadas em templos, em centros, igrejas, mas também fica com uma visão deturpada e não praticam, não interiorizaram ainda a doutrina que realmente acreditam. E não é pelo fato de terem ou não religião. Nós podemos estar décadas no centro espírita, na igreja, templo, onde quer que seja. Podemos estar também no mesmo nível. Não, não. Quando eu falo da religião em si, falo da religiosidade, ou seja, quando uma pessoa compreende o, o conteúdo da religião e percebe os princípios básicos, nomeadamente que a vida não acaba depois da morte, porque esse é o grande, penso eu que neste caso é o grande justificativo do- dos, dos pesadelos dele, porque ele, como não encara essa possibilidade, então ele vive neste período com esses fantasmas só porque ali permaneceu. Não, não, Certo. não fez o seu caminhar. Uhum. Não, tá tudo bem, eu não deixo que, eu não estou te dizendo que não concordo contigo, só que eu coloco um ponto a mais.
que nós, mesmo estando onde quer que seja, temos espíritas completamente materialistas. Sim, claro. E como nós estamos nos Porque lá está, isso comportando aqui não tem a ver com... perante o que nós estamos, no caso, estudando. Foi como nós conversamos anteriormente, não sei aonde foi, não me recordo qual estudo. Eu acho que foi o EAD. Foi o EAD. Estamos realmente praticando o que estamos estudando? Então, o que vai contar, ele pode estar muito, ok? Ligado ao corpo, concordo. Mas quando nós estamos também um determinado, seja onde quer que seja, ligado à religião, quando nós não interiorizamos o que aprendemos, podemos ficar também apegados a um outro tipo de coisa. E que vamos estar também, talvez não tão assim aflito, vamos dizer assim, como ele está, mas não estamos praticando. O que vai importar é a interiorização, não importa de qual religião, e a prática. Quando não há interiorização, não existe a prática. Porque ainda estamos ligados às questões, aos contextos materiais. Eu estou tendo uma visão completamente diferente pelos estudos que eu estou observando, tendo, principalmente, cada vez mais, de Allan Kardec, e eu não tinha essa concepção sobre o bem. E o bem, o Paulo, que o próprio Kardec diz, o mal não existe, que, na verdade, tudo isso só foi colocado naquela concepção de bem ou mal, penas eternas. Foi aí que nós, seres humanos, colocamos inferno, céu, essa dubiedade. Mas não existe, porque o bem nada mais é do que a prática daquilo que entendemos, das virtudes, que é para como servir à humanidade e ser útil. Então, o bem é a prática daquilo, é servir. Se nós observarmos, aí eu estava refletindo, e é verdade, todos aqueles que vieram e que tiveram uma tarefa como missionário, ou missionárias, todos eles serviram. Jesus foi o primeiro deles. Eu vim para os necessitados. Então, se nós não praticamos aquilo que realmente estamos aqui, então, o que vai ocorrer? Estaremos no egoísmo, porque não estaremos vendo o contexto em si. Por quê? Porque ainda estamos presos ao egoísmo. Mas por que o egoísmo? Preso ao dia a dia, ao que passamos. E não colocamos em prática sermos úteis. E a partir do momento que não existe essa prática, também continuamos no mesmo patamar consciencial, ou seja, no egoísmo. Então, se vocês quiserem, também podem seguir nos estudos que há de Paulo Henrique Figueiredo, Pensamento e Vida, que é o programa dele, e com o passar do tempo vamos entender sobre o bem e o mal, que eu tinha uma concepção completamente distinta, e agora, cada vez mais me aprofundando em Kardec, eu estou entendendo aos pouquinhos sobre isso que colocamos e até hoje vivenciamos sobre o bem e o mal. O bem é a prática daquilo que aprendemos em benefício do todo. É o servir onde quer que estejamos. Ponto. Bom, mas no que se refere à visão de Francisco, eu fui buscar na Revista Espírita, de 1858, dezembro de 1858, que fala justamente sobre as sensações dos espíritos. Quem quer ler? Celeste, quer ler? Posso ler? Por favor. Bom, por que eu fui buscar isso aqui?
pelo que Francisco está sentindo. Porque quando chegamos, esse frio, quente, medo, tem a ver com as sensações do espírito. E vamos entender mais sobre isso. Vamos lá. As sensações dos espíritos. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Ele tem, simultaneamente, algo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, mas não é da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. Ele é, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos, que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações estão localizadas nos órgãos. Não, destruído o No corpo... corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos. Não, destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. Aqui, Celeste, ó, olha a setinha. Destruído o corpo, é que conforme a Zélia muda, a pessoa perde a coisa. Certo. O corpo, as sensações tornam-se gerais. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. Além disso, é necessário não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação e não como analogia. Um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo. Entretanto, não pode atingir o perispírito. Vou mudar, viu? Ó, aí. Espera aí, pronto. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o do corpo. Contudo, não é um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso. De vez que ele se queixa de frio ou de calor, ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos-los passar através das chamas sem experimentar nenhum sofrimento. Assim, nenhuma impressão sobre ele pode exercer a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sofrimento íntimo, de que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança do que uma realidade, posto seja uma lembrança realmente penosa. Há, entretanto, algo mais que uma lembrança, como passaremos a ver. Vamos terminar para conversarmos. Ensina-nos a experiência que, no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não se dá conta da situação. Não se julga morto, sente-se vivo, vê seu corpo ao lado, sabe que é o dele, mas não compreende que do mesmo esteja separado. Esse estado dura enquanto existe uma ligação entre o corpo e o perispírito. Bom, fomos o que nós estamos vendo sobre justamente com Francisco, que ele se diz perseguido pelo monstro, mas que nada mais, nada menos é do que o quem? O próprio corpo. O próprio corpo. Então, essas sensações que nós estamos falando, ele é considerado como que... As sensações é considerado como quê? O que ele está sentindo? Por que ele sente isso? Se ele já está desprendido do corpo físico. Porque ele, se calhar, estava muito apegado ao corpo. Isso, Não, mas... ainda tem entre ele
como é que se chama? Como é que se chama? O cordão de prata. Não, aí já está Que desligado. isso, Sandra? Já está desencarnado. Aí já está desligado. Cordão de prata é para os encarnados. É para os Já encarnados. está O que ele sente por quê? Pelo perispírito. Pois, Né? só Então, pode. ele está sentindo por quê? Está num nível consciencial muito ligado, como nós dissemos, materialmente, ao corpo. Essa dor é uma ilusão. Por quê? É uma ilusão que ele está trazendo, ou essas sensações que ele, como ele estava ligado ao corpo, sente. Por quê? Aqui, ó. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo de que o próprio espírito se sente, do que o próprio espírito nem sempre se dá conta com precisão, porque a dor não é localizada e não é produzida por agentes externos, é uma lembrança, repito, lembrança de uma realidade, posto seja uma lembrança realmente penosa. Ensina-nos a experiência que no momento da morte, o perispírito vê, Sandra, por isso que eu estou repetindo, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não se dá conta da situação. Ele não vai se dar conta dependendo do seu estágio consciencial. Porque se for um espírito bom, ou um espírito que não estivesse tão ligado à matéria, isso tudo seria simplesmente natural. Ele está muito apegado ao corpo, como todos nós. Como estamos vivendo o nosso, como estamos nos comportando no nosso dia a dia? Podemos não estar tão ligados ao corpo como ele, mas as outras questões, como estamos? Entendeu? Aí estamos apontando o dedo para Francisco, porque ele está muito ligado ao corpo. E nós? Existem outras questões que também nos deixam muito, muito ligado, muito preso ao corpo físico. Talvez nem ao corpo físico como ele, mas outras questões, há outros pontos. E como iremos chegar no mundo espiritual? São reflexões. Oi? Pardon? Perturbados. Oi? Havemos de chegar perturbados, se tivermos essas. É porque é como nós estávamos conversando, Celeste, com o Sandro, que ele falou, ele colocou a questão religiosa. Mas aí conversamos também que, às vezes, o 6 passa décadas na igreja, centro espírita, etc. e tal, mas não vivencia, não interiorizou o que estava, supostamente, o que creia. Não vivencia. Então, se não vai ser dessa forma, se não vai ver um monstro, podemos chegar com outro tipo de aflições. Não é isso? Bom, Sandro, quem quer conversar, podemos conversar. Bem-vinda, Maria Helena, Marinete. Sim, Sandro, e agora foi mais claro essas sensações? Sabemos que quando não estamos encarnados, não temos mais o cordão de prata. Isso só para aqueles que estão encarnados. O que realmente vai considerar aí é o perispírito, que vai se considerar o perispírito. Bom, Marinete, cadê tu? Pode falar? Não, né? Viu? Tô dirigindo. Tá, ok. Daqui a pouco eu chego. Ok, minha flor. Alguma coisa a mais, Maria Helena? Não, tá tudo ok, tô escutando direitinho.
Acho que dá para entender isso, né, Maria Helena? Porque eu não sei se você entrou, porque o Francisco, ele estava vendo um monstro que, na verdade, era o seu próprio corpo. Pronto. Não, eu entrei atrasada, né? Eu entrei 15 minutos, mas pelo menos essa última partinha eu peguei. Do corpo, né? Que ele via como monstro, né? Não, É eu isso? vi a parte assim, que vai saindo, vai morrendo, assim, a pessoa vai desencarnando, essas, bem lentamente, né? Como Aqui, né? Você entrou quando estávamos lendo aqui. Né? É aqui, eu acho. Pronto, Sandro, e agora? Tudo certo. Tudo bem. Então, quem está com o livro? Eu tenho. Você está com o livro, Celeste? Estou. Certo. Então continua o Sandro, porque você fez a última, não foi? Sim. Sandro, por favor, se for possível. Notando uma comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nestes últimos anos de serviço. Como é profundo o sonho espiritual da melhoria dos nossos irmãos na carne. Isso, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alcançará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo o embrião da vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se. Não se atreve e sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Eu fui buscar a crisálida, porque podemos chamar crisálida ou também pupa. Aqui é a fase da borboleta, por sinal muito linda, muito linda. Eu fui buscar para que pudesse, porque aqui crisálida, que é o casulo, né? Eu acho muito lindo, eu acho muito linda, porque nós podemos estar como ovos, podemos estar rastejando, até fechados em nós mesmos, mas só vai depender de nós tomarmos voos cada vez profundos em nós mesmos, que possamos nos permitir sermos borboletas. Mas o que realmente isso só vai passar a partir do momento que tenhamos coragem de interiorizar a doutrina amorosa de Jesus e colocá-la em prática. Por isso que eu gosto muito, acho muito lindo, porque nós podemos estar como vermes, nos rastejamos nas nossas próprias cinzas, nos nossos próprios infernos, mas quando vamos interiorizando a doutrina amorosa e que temos coragem de sairmos do casulo com a prática, gradualmente vamos tomando voos muito mais profundos em nós. Não ficaremos nos casulos do nosso dia a dia. Aí aceitaremos e teremos coragem de sermos borboletas, mas desta vez borboletas no sentido de colocarmos em prática aquilo que aprendemos do nosso dia a dia. Nós, às vezes, estamos apontando para os franciscos da vida. E nós? O que temos feito de positivo para nos colocarmos no papel de servidores? Como estamos? Se nós falamos que o bem é o ato de colocar em prática o que temos de melhor na sociedade e onde quer que nos encontramos. Estamos colocando em prática o que aprendemos? Ou estamos no casulo do nosso dia a dia, da vida material,
ou do que quer que seja. Mas aqui está, que possa ficar registrado na nossa tela mental esse exemplo da borboleta. Senhor Dilson, o senhor gostaria de colocar alguma coisa como reflexão? Um momento. Pardon? Aguarde um momento, por favor. Ah, tá certo. Sandro? Não, estou bem, está tudo bem explícito. Uhum. E Celeste, eu não sei mais quem está aí. A Petra não pode conversar, não pode falar. A Marinete está chegando. Quem quiser, por favor, dentro do tema, se possível, e aqui o objetivo é também educarmos dentro do tema sobre nossos casulos, como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia, seria bom e agradável trocarmos ideia. Eu acho que no nosso dia a dia, portanto, já vamos tendo mais consciência e vamos tendo mais cuidado no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, não só em relação a nós, mas também em relação aos outros. Uhum. Estamos Certo. mais atentos. Eu acho que vai depender do estado moral de cada um, sabe, Celeste? Sim, pronto, eu agora estou a falar aqui do nosso grupo de estudo, que a Zélia perguntou como é que nós estamos no nosso dia a dia. E eu falo por mim, e talvez pelo grupo, o que vamos estudando, vamos tentando fazer no nosso dia a dia, porque senão também não fazia sentido estarmos aqui a estudar e a debater. É a minha opinião. É porque muitas vezes nós trazemos restícios das religiões tradicionais e pensamos que é só irmos às igrejas, irmos aos centros espíritas, mas e como nós estamos entre nós? Estamos servindo-nos? Estamos sendo úteis à causa? Essa é a questão, sabe? Que eu me pergunto constantemente para que eu me coloque como você deu o exemplo, sabe, Celeste? Porque isso mexe muito com a minha consciência. Quando existem certas provas, eu tenho que pensar muito para não estourar. E olha que estouro mesmo. Às vezes estouro. E eu falei assim, Zélia, quanto falta, né? Quanto falta ainda? Então, no nosso dia a dia é o maior desafio. Mas estamos sendo colaboradores fiéis do Cristo, colocando em prática o pouquinho que a gente vai absorvendo entre nós mesmos. Aí que tá. Cada um peço sempre forças e coragem para ser sincera comigo, sabe? Porque às vezes nós não percebemos o que está ocorrendo, os nossos atos, as nossas ações no todo. E continuamos com, no mesmo patamar, com as mesmas equivocações, sabe? Nós não percebemos. A questão é, até onde eu estou sendo útil? Até onde eu estou sendo útil ao todo? Ou só estou apegado aos que supostamente a família, porque é a base de tudo, é a família. Mas nós sabemos que existe uma família única, que se chama família universal. Somos todos nós. E como nós estamos sendo úteis à família universal, ao mundo? Essa é a questão. Certo? Seu Dilson, o senhor quer agora conversar? Antes que entremos no próximo capítulo? Estou mais ouvindo. Certo. Então tá.
Então, vamos iniciar o capítulo 30, cujo tema se chama Herança e Eutanásia. Vamos bem devagarzinho, há uma necessidade de conversarmos. Por quê? Observe o tema, herança e eutanásia, bem sutil que foi trazido. E a eutanásia, que nós estamos aqui na Suíça, sabemos, e já foi comentado várias vezes, é algo natural, é algo para o país, qualquer uma pessoa pode fazer a partir do momento que esteja enferma, em uma situação difícil, que seja comprovado pelos seus médicos, e elas podem escolher a eutanásia. E temos 3 clínicas aqui na Suíça, então é muito bom que analisemos esse tema. Eu vou começar. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salúcio se aproximou informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Então, vamos sair de Francisco e vamos estudar um outro caso. Mostrando os gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Quem será essa ministra, Sandro? Portanto, é a ministra do Auxílio. Não esqueci o nome dela. Do auxílio? Que ministério nós estamos? Estamos nas câmaras de retificação. Pertence a que ministério? Ela é a ministra... Não. A pergunta é, se estamos nas câmaras de retificação, as câmaras de retificação pertencem a que ministério? Da regeneração. O André Luiz estava no Ministério do Auxílio. Então, nós vimos que a regeneração, ela colocou que é venerana, genésio. O que eu achei estranho é que, supostamente, se são 6 ministérios, que são regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação, união divina, e 12 ministros. O que significa que, se são 6, são 2 ministros para cada ministério. Certo? E, no total, e além dos ministros, são 72 colaboradores. Eu achei estranho, porque nos estudos anteriores nós vimos, e foi mencionado Flaccus. Se vocês observarem anteriormente, ela menciona que o ministro Flaccus deu autorização, teve necessidade de enviar os colaboradores para auxiliarem aos samaritanos. Não sei se vocês se recordam. Então, ele mencionou o ministro Flaccus no 27º. 27º, o trabalho, enfim. No último parágrafo, ela fala: o ministro Flaccus esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para o serviço de hoje nas regiões do umbral. Então, ele é o ministro também na regeneração. Porém, vimos que foi comentado, inclusive com o caso, não sei se vocês estão, de Narcisa, que Venerana pediu que ela trabalhasse durante 10 anos nas câmaras de retificação. Venerana. Então, Venerana é também uma ministra da regeneração. Então, se Venerana, Flaccus e tem Genésio, são 3. Aí eu me compliquei um pouco, eu vou ter que procurar saber, porque são 3. Não sei se a regeneração é algo, não sei,
Daí me chamou a atenção e quem puder descobrir ou encontrar, eu agradeceria. No que se refere ao Ministério do Auxílio, temos só o Clarencio que recebeu o André Luiz. E foi mencionado também a comunicação do ministro Pádua, foi justamente no anterior, nesse capítulo mesmo, no qual ele diz: o ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Você leu ainda há pouco, Sandro, quando o pai de Francisco foi com o ministro Pádua a visitar o filho. Sim. Ou seja, o filho? Não. Porque é o... Sim. Sim. Foi o pai o que tinha sido o pai na terra do Francisco. Então ele mencionou o Ministério da Comunicação. Ok, e até aí foi mencionado ele, mas interessante que eu deixo até uma questão que seria bom vermos, não só Zélia, mas todo o grupo, procurar saber sobre isso, porque está comentando aqui sobre, eles mencionam 3 ministros, aliás, 2 ministros e uma ministra. São eles. Quais são? Flácius, Veneranda e Genésio. Uhum. E nós vimos, está constando, que são ministros, 2 ministros e uma ministra. Bom, mas nós vamos nos deter. Aqui, quem é a pessoa a personagem nova que aparece neste capítulo? Como se chama? Paulina, irmã Paulina. Paulina. Paulina, exato. Ela vai visitar quem? Seu pai. Certo, muito bem. E quem permitiu? A ministra da Regeneração. Como se chama? Não é Miranda? Veneranda. Veneranda, né? Veneranda. Então, no que se refere a isso, eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente, se reúnem como amigos que voltam a uma viagem. Eu gostaria de saber o que é erraticidade. Já estudamos sobre isso. Portanto, não é a continuação do estudo do espírito no mundo espiritual. Portanto, Certo. os espíritos são considerados que estão na erraticidade, aqueles que ainda não têm grande evolução. Penso que é isso. Sandro, Marinete, por favor. Seu Dilson. Por que erraticidade? Então, por estão a aprender. Hã? Erraticidade significa o espaço ou tempo, fica para se prepararem para o retorno ao corpo. Então, é um tempo determinado que eles ficam a preparar-se. Entre uma reencarnação e outra. Não tem nenhum, vamos dizer que não tem nenhum, entre aspas, local. Preparação para a nova reencarnação, né? Ele não tem nenhum local específico. Vamos dizer, o André Luiz está na erraticidade? Ou não? Sim.
Exato. Teve. São todos os espíritos que saem de uma reencarnação. E é o período entre o terminar de uma encarnação e a outra. Uhum, certo. Bom, no que se refere aqui, vamos terminar porque é curto. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados, observem, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, já temos aqui uma observação a fazer. Se a Paulina vai visitar o seu pai que não está bem, significa o quê? Que ela está melhor que ele. Exatamente. Vai comentando aí que eu vou ter que acender a luz aqui, gente, por favor. Então, ela vem auxiliar o pai, devido possivelmente estar numa melhor condição energética. Então, como aí disseste, vem auxiliar o membro da sua família no seu aperfeiçoamento, visto que o pai possivelmente estará mais retardado do que ela. Eu acho. Sandro, então, na reticidade é um estágio, e depois que a gente deixa o corpo, vai para o mundo espiritual, faz um estágio lá para voltar à Terra, reencarnar novamente, né? Exato, é esse período que nós chamamos a erreticidade, em que saímos de uma reencarnação física até voltarmos novamente a reencarnar. Esse período chamamos de erreticidade. Enquanto estivermos na erraticidade, nós vamos analisar tudo que a gente fez de bom e de ruim enquanto estava encarnado. Se tivermos para meditar bastante, e por certo a gente vai tentar voltar e melhorar o nosso comportamento, né? Evitando comportamentos equivocados, não é verdade? Eu penso que poder melhorar, porque na minha visão, estava no assunto anterior, não estava podendo falar, ainda nós estamos como um casulo ainda. O borboleta está longe de acontecer em nós. A gente vive num mundo que a gente conhece bem, mais ou menos prova e expiação, então nós estamos ainda num casulo. Para chegar a borboleta, nós precisamos de várias existências, porque, segundo Paulo, a vida é única. A vida anterior, não é vida anterior, a existência anterior está no livro dos Espíritos e do Evangelho. Está lá bem claro, as existências anteriores, não vida anterior, a vida é única. É só uma. É isso. Exato, eu penso que sim, eu concordo consigo quando fala na reflexão, e eu penso que a reflexão é sempre da última vida, da última reencarnação, salvo se nós tivermos merecimento e capacidade de assimilação, poderemos então, poderá nos ser útil o saber um pouco mais de nós mesmos, das reencarnações anteriores, mas isso requer, eu penso que uma certa maturidade espiritual e de educação. Mas o que está escrito lá no Templo de Delfos, não foi só que disse, ele só leu.
Sócrates, o oráculo falou para o Sócrates, você é o mais sábio de Atenas. Ele respondeu, só sei que nada sei. Então, ele, não foi Sócrates que disse essa frase, conhecimento de si mesmo, conhecer a si mesmo. Está escrito lá no templo de Delfos. O oráculo perguntou a eles, Sócrates falou para ele, você é o homem mais sábio de Atenas. Ele só respondeu, sabiamente respondeu, porque só um sábio poderia responder assim, só sei que nada sei. Então, nós estamos nesse estágio, nós não sabemos nada. Somos simples aprendizes da vida e do Evangelho. Aliás, eternos aprendizes, né? Porque o conhecimento não tem limite. Nós que estamos limitados no tempo e no espaço. Sem dúvida. Então, vamos continuar? Vou continuar então a ler. Mande-as entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de... Sandro, estava não é só na última encarnação, não. Se observarmos no capítulo 21º, continuando a palestra, que nós nos detemos durante algum bom tempo, o que aconteceu, que Laura estava falando, que ela levou 2 anos se preparando para retornar, ela está prestes a reencarnar. Inclusive, o Ricardo reencarnou já há 2 anos. Não, peraí. Aconselharam os técnicos no Ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras encarnações. Por que eu estou falando isso? Porque vocês mencionaram da encarnação anterior. Não. A Laura e o Ricardo, quando retornaram ao mundo espiritual, depois de algum tempo, lá, eles começaram a ver imagens, tanto a Laura como o Ricardo, e foram em busca de esclarecimento. E, durante 2 anos, se prepararam para entender o que estava ocorrendo com eles, e foi feito operações psíquicas, passes nos cérebros, e técnicos ficaram responsáveis para que eles pudessem apenas recordar as suas reencarnações de 3 séculos anteriores, porque não foi permitido as outras, eles não aguentariam. Então, não é só da reencarnação anterior, não. O que estava ocorrendo com ambos é que eles viam a imagem, eles estavam sentindo alguma coisa que eles mesmos não sabiam o que era. Por isso que no capítulo 21º, continuando a palestra, tem dizendo que eles se prepararam para entenderem o que estava ocorrendo. Então, não tem nada a ver só com a encarnação anterior, não. Negativo. Não, eu quando estava a falar da reencarnação anterior, estou-me a referir de que quando nós reencarnamos, quando nós saímos do corpo físico, é essa reencarnação de que nós vamos estar a debatermos ou a refletirmos sobre os erros ou sobre os compromissos que nós tínhamos feito para essa reencarnação. E quando disse que se tivermos merecimento ou capacidade psíquica para absorvermos mais, porque, por exemplo, como talvez bem referiste, no capítulo 21, eles, apesar de terem essas imagens, eles só puderam estudar porque já tinham essa capacidade de poder... E olha lá, que foi limitado, né? Então, só 3 séculos. Por isso mesmo é que eu estou a dizer. Se calhar nós, como comuns mortais, possivelmente só poderemos falar e refletirmos pelo menos na primeira instância, da reencarnação que acabamos de sair. O que realmente o que eu estou entendendo é que, como você está falando, nós estamos pegando casos onde eles estão chegando numa situação muito complicada. E, realmente, eles chegam nessas situações
e não, se eles não têm ainda nem condições de estarem em um estado razoável, consciencialmente falando, imagine nas encarnações anteriores. Então, Não, estamos citando aqui os casos, a sua última encarnação, é porque eles estão chegando num estado de sofrimento. sim, neste caso tu estás a pôr numa reflexão que estávamos a fazer com o Sr. Odilson, tu Isso. estás a pôr exatamente só nestes últimos parágrafos que estávamos a falar. Mas eu abrangi um pouco mais o livro, se nós formos a ver o próprio. Agora perdi-me. O próprio André Luiz, quando ele é recolhido, em primeira instância, com certeza que ele não tem capacidade de fazer essa reflexão, mas ao longo dos capítulos, ele vai refletindo sobre algumas coisas que aconteceram na sua vida física. É nesse aspecto que eu estava a falar. E se refere pessoalmente, se refere à última encarnação. E, Mas vamos ver aqui, Sandro, aqui. Por que eu trouxe isso aqui? Por que trouxe esse capítulo 4 do Evangelho, item 18? Por quê? Quem pode me dizer? Pela situação de Paulina, que vai até as câmaras de retificação e tem uma tarefa permitida pessoalmente pela ministra veneranda. Veja, se ela tem essa tarefa, então deve estar num estado moral bom. Reconciliar os familiares, porque reconciliar os familiares não é fácil. Então, nós falamos que vai depender do nosso estado moral, nos encontrarmos ou não com os nossos familiares, porque também, às vezes, quando nós estamos em determinado contexto dentro da reencarnação, não vai também nos importar termos contato com certas pessoas que tínhamos o considerado parte de família, porque foi por um tempo. Talvez não sejam os nossos familiares no mundo espiritual. Pedimos sim que retornasse dentro dessa família ou como membro desta família para estar resgatando algumas coisas que na nossa consciência tínhamos que resolver. Não significa, ou pode ser, que seja ou não a nossa família espiritual. Porque, veja, primeiro ponto, quem está aí é a filha. O pai está numa situação muito complicada. Ela poderia ter, se ela tem já vimos que ela vai visitar o pai, então ela está numa situação melhor que ele, moralmente falando. Então, será que ela faz parte dessa família? Aqui se fala, os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Foi por isso, para que entendamos a nossa posição no mundo espiritual no que se refere à família. Porque será que Sandro... Bom, aqui tem uma família. Sandro, Petra e Celeste. Será que eles fazem parte da mesma família espiritual? Quem vai saber? Não é isso? Né, Sandro? Celeste e Petra. Não se sabe. Só quando estivermos lá que vamos saber. Não é? Não é? Então, como é que nós vamos saber? Mas nós podemos responder certas questões, né? Se formos sinceros, aí vamos entender algumas coisas. Bom, algum comentário sobre isso? Podemos continuar? Por mim? Pode. Certo? Marinete, agora você pode conversar? Bom. Ela também... Ela não está a falar. Oi?
Marinete tá desligada, né? Alguma coisa a mais, seu Odilson? Alguém quer colocar? Então vamos seguir. Não, voltei. Estava dando o primeiro socorro. Ave. Sim, é o dia inteiro, sabe? Faz parte. Pelo menos você Faz está parte. servindo. Exatamente. Fui Muito dar bom aqui um isso. primeiro socorro. Chegou uma mãe aqui tá com 2 crianças doentes e com febre. Aí eu fui dar o primeiro socorro como é que é o nome? Fibrométrica. Nem sei como é que é. Para medir a temperatura da febre. E fui dar aqui um primeiro socorro e já estou de volta. Pelo menos você está servindo. Está sendo útil. Exatamente. No dia que, quando nós entendermos o que vem a ser realmente significado da palavra fraternidade, isso será natural. E aquilo que nos pertence, pertencerá também ao próximo. E não nos não vai nos doer tanto doarmos, não é só não iremos doar mais roupas que só pelo fato de não nos servir. Entendeu? Mas vamos voltar, que faz parte. Continuando. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá uma filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Observem, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, não, peraí. Sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieto. E papai, minha amiga? Ela pergunta a Narcisa. Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Alguma coisa aqui que vocês perceberam que gostariam de comentar? Esse desequilíbrio dele, Zélia, foi porque no desencarne dele ele ficou apegado no material, não foi? Não, isso foi o Francisco. Agora é um novo caso. Esse foi o Francisco. Ok. Uhum. Esse é o capítulo 30º, cujo tema é herança e eutanásia. Agora vamos ver por que ele está com essas aflições. Alguma coisa? Podemos continuar? Sim. Sandro? Temos que continuar. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem o estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la, e minuto após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. É verdade. E nós nos lembramos que ele não chegou lá tão bem. Quem se lembra?
Ele tinha, inclusive, foi levado para um hospital. Por quê, Sandro? Você que estava desde o início. Por causa de... Sei lá, agora não me recordo. Porque de perturbações... Opa, não me recordo. Ele foi considerado como um suicida. Exato. E chegou com um problema, se eu não me engano, problema no intestino, nos estômagos, tudo isso. Por quê? Pelo caráter dele. Pela raiva, pelo caráter. Se encontrar uma enfermidade que não se diz no livro, mas que foi comentada também. Anterior, não se diz no livro, mas havíamos estudado isso na nossa adolescência. As questões sexualmente falando, que ele também tinha aventuras, lembram? Sim. Então, levou também a isso. Bom, aqui tem uma coisa muito interessante. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Isso que nós estávamos conversando anteriormente. Que no dia que tivermos essa consciência que todos fazemos parte de uma mesma família, iremos compreender o que temos, materialmente falando, não nos pertence. É apenas um empréstimo. Aí vai ser mais fácil a compreensão de como não nos pertence, que é nos empréstimo, que foi nos emprestado, para que possamos fazer o quê, gente? Aprendermos. Então, pertence só a nós? O que temos pertence só a nós? Só nos pertence? Não. E por que somos tão duros que não temos condições de sermos úteis e sermos fraternos uns para com os outros? Se sabemos disso? Zélia, Sim, senhor Dilson. tudo pertence a Deus, nós somos simples mordomos. E mordomos infiéis ainda, somos infiéis. Certo? Pois é. Tudo é um empréstimo. Mas ainda estamos numa situação, num patamar tão baixo que doamos, às vezes, coisas que, se estivéssemos no lugar daqueles que iriam receber, não gostaríamos. O André Luiz fala, quer doar? Doa coisa nova. Porque só velho que a gente doa, coisa velha. Não serve para mim, eu vou doar. Como se fosse um lixo. Pois é. Então, quanto nos falta ainda, não, seu Adilson? Quanto nos falta? Falta milênios. Eu acabei, você tinha saído, desculpa, eu voltei no assunto anterior com o Sandro. Na realidade, nós continuamos ainda casulos. Para chegar a borboleta, falei com o Sandro, com todo mundo aí. Vamos precisar de muitas existências. Lastimosamente, né, seu Adilson? Porque estudando uma doutrina tão amorosa, não sabemos compartilhar o que no temos. No Livro dos Espíritos fala, eu esqueci agora qual a questão, que a gente pode ser perfeito com menos esforços, puros, ou melhor, bem melhor com menos esforços. Pois é. Uma lástima, né? Tem um espírito que falou que na Terra é um oceano de palavras, um pingo de atitude e ação no bem. Pois é. E consideramos-nos espíritas, hein? O enfermeiro, o velho... O Rafael Américo de São Paulo, falecido, desencarnado, ele falou: o espiritismo está cheio de espiriteiro. Pois é. Tem um rótulo de espírita, mas não é cristão. Como diz o Chico, o essencial é ser cristão. Não é ter rótulo, não. Somos apenas realmente aprendizes da doutrina, de sermos aprendizes de um dia que seremos fraternos, porque não existirá mais... Saidinha. Eu falei isso para o grupo quando você deu uma saidinha. Não, eu estava aqui. Eternos aprendizes do Evangelho da vida. Principalmente da prática, né, seu Dilson? Eu acho que sabemos muito, mas na prática, no dia a dia, conscientes que nada nos pertence e ainda nos dói muito compartilharmos uns com os outros. Poxa vida. Porque ainda nós somos tão imperfeitos que mesmo inconsciente a gente erra. Pensamento, palavras e atitude. É tudo só para o nosso.
para quem está ao nosso lado e não temos a consciência, aqui está, dos irmãos, o irmão espiritual, família universal. Pois é, e vamos lá. Zélia, Oi? é por isso que Casimiro Cunha fala: de que nos vales bons verbos e códigos de bom tom, servidos falando a ermo, sem praticá-los o que é bom, não adianta nada. Pois é. Pois é. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Por meio do olhar, que evidenciava a aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor se sente melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica, que significa voz forte. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento, ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Vamos ver esse ponto. Lembremos que estamos entre pai e filha. Aqui é longo, deixa eu ver se vale. Aqui. Eu fui buscar no Livro dos Espíritos, segunda parte, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, capítulo 6º da vida espírita. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, de uma palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos despojos, nos desejos, que fossem simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria, evitaria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa, não sempre a consequência. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência da matéria, por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem um livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Tome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue as coisas deste mundo, importância que não merecem. Então, embora revestido de envoltório corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria e, quando deixar este envoltório, não mais sofrerá a influência, nenhuma recordação dolorosa lhe advirá nos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. Sentir-se-á
feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares, espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo, acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações. E sobre esse aspecto, não foram os que aqui se encontraram entre os homens mais vulgares, os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relações com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isto acontece porque os quiseram, que, porquanto, só de si mesmos se devem queixar, que no outro mundo, quer neste, quer no outro mundo, quer neste. O que ele quer dizer aqui, gente? De tudo isso que ele falou. O que ele quer dizer é que as nossas escolhas equivocadas patrocinam as lágrimas, dores, os sofrimentos, né, as dificuldades, em toda ordem, toda sorte. A dor é uma grande conselheira, se a gente souber lidar com a dor e conversar com ela, segundo os psicólogos, é conselheira. É alguma coisa que vai ver que você desandou, contrariou as leis naturais, né? As leis de Deus. É a famosa lei de causa. Pedro embainha para a espada, quem com ferro fere, Pedro, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito sancionada por Jesus. Né? É que nós estamos muito apegados. Ainda o egoísmo nos fala muito alto. Olhamos para o que para os que nos estão mais próximos, mas esquecemos de ter o olhar caridoso, fraterno, para com aqueles que muitas vezes poderíamos estar sendo úteis. A Luiz fala que é impossível ser feliz sem ser humilde. Então, amar e servir é a senha. É o que o Paulo Henrique diz, né? O bem é a prática de quê? É colocar em prática o que realmente temos. O Paulo de Tarso, ele falava, meu Deus, que estranha contradição habita em mim. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Interessante. Então, e nós somos assim. Constantemente só olhamos para o nosso. E eu me pergunto, como está o senhor Adilson? Como está a Marinete? Necessita de alguma coisa, seu Adilson? Você necessita de alguma coisa, Marinete, Santo, Celeste? Não. Só olhamos para aqueles que estão mais só para o nosso. Só ficamos disso. Mas talvez essas pessoas que estão atualmente na nossa família não são realmente nossos familiares que irão continuar conosco. É algo temporário. Mas aqueles que estão ao nosso redor e que não demos a devida atenção são os nossos mais próximos. Vê? Que contradição. Por isso, Zélia, por isso que aquele que não perdoa, que odeia, vai continuar preso àquele que ele odeia por muito tempo. Enquanto ele não perdoar, ele não se desliga do outro. É um laço fluídico, só melhora se tiver o perdão, só quebrado se tiver perdão. Então, como vamos chegar no mundo espiritual? Estamos estudando agora este caso. Né? Só tem o nome de Paulina, nome da filha, não se diz o nome do pai, não cita o nome do pai. Mas como iremos chegar? Né? Gente, alguma coisa a mais, Sandro? Vamos lá conversar, Marinete? Comecei a falar agora que não para, hein? Eu estava aqui pensando, Zélia,
Foi quando Jesus falou, quando o discípulo chegou para ele e falou assim, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que servem na boa vontade de Deus, né? E exatamente foi... Exatamente. Foi exatamente isso. Olhamos só para o nosso, mas às vezes a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos espirituais estão ao nosso redor e esquecemos de dar um pouco de atenção, de compartilhar com o que temos que não nos pertence. Vamos olhar só lastimosamente para o dinheiro. É a coisa mais natural de nós, seres humanos, mas não temos como, nem temos coragem de compartilhar o que nós não nos pertence com eles. Olha a contradição. Aí, não, mas quando eu chegar no mundo espiritual, eu já passei? Não. Não nos pertence. Colocar o bem em prática é ser servidor, servidora, é ser útil. Não é ser procurar só, não, eu consigo conciliar as coisas. Mas aonde você está conciliando? Só dentro do teu lar? É no todo, é um todo. É a família universal. Aí, quando chegamos, por que eu não vi isso antes? E queremos ver? E queremos ver? Ou é mais fácil continuarmos no mesmo, batendo na mesma tecla? É muito cômodo. É cômodo. É cômodo. Difícil é querer mudar, porque a mudança não é para qualquer um, não. Bom, vamos lá. Alguém mais a comentar? Sim, tudo depende do livre-arbítrio de cada um, como ainda agora acabaste de ler, porque aqui ainda em relação ao nosso lar, neste caso o pai está a sofrer pelas escolhas próprias dele. Tão simples quanto isso. Mas não significa que não receba ajuda. Você vê que Paulina está indo... Olha, ela poderia estar fazendo outras coisas. Sim, mas não invalida a outra. Estou a comentar o sofrimento do pai. Com certeza, se a filha espiritual se está lá, está-lhe a auxiliar. Nós não sabemos se é uma filha espiritual. Nós não sabemos. Porque quando os espíritos estão em certo patamar, o objetivo deles é servir. Então, aqui não foi dito, a gente não sabe se é a família espiritual dela. Nós não sabemos. Sabemos que foi filha em encarnação passada. Nós não podemos dizer que é a família espiritual. Nós não podemos dizer. Sim, desculpa, irmã Paulina. Nós não podemos dizer, né? Nós não podemos, porque só podemos dizer o que está escrito, o que vem aqui no livro. Então, nós não podemos dizer. Podemos dizer que sim, por exemplo, a família de Lísias são famílias é uma família espiritual. Por quê? Porque nós já estudamos isso e vimos que todos estão lá. Quer dizer, reencarnou, a última retornou. Então, eles sim, podemos dizer e afirmar, é uma família espiritual. Todos estão lá, inclusive a neta, que não era para estar lá. Te recordas? Sim, sim. Então, essa sim é uma família espiritual. Quanto a Paulina e seu pai, nós não sabemos. É isso. Realmente, tudo só depende de nós. Mais alguma coisa, gente? Eu não sei quem não está, acho que é o Ernesto, né, que saiu. Bom, gente, faltam 2 minutos. Bem, então, vamos terminar aqui, finalizar com nossa gravação e esperamos todos no próximo estudo. Beijo no coração. Até lá!